Com o coração aberto e a alma receptiva, vamos começar. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs na fé, que bênção imensa é estar aqui com vocês mais uma vez. Que alegria saber que, em meio a tantas distrações desse mundo moderno, tantas telas, tantas notícias, tantos compromissos que parecem urgentes, você escolheu parar, você escolheu respirar, você escolheu se sentar diante do Senhor. Isso, meus amigos, já é um ato de sabedoria. Isso já é uma oração. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que todos nós carregamos na vida, mas que pouquíssimos de nós realmente sabem usar. O tempo, sim, o tempo. Essa coisa misteriosa que não podemos ver, não podemos tocar, não podemos comprar em loja nenhuma do mundo, mas que é, sem dúvida alguma, o bem mais precioso que Deus nos confiou enquanto vivemos sobre esta terra. Existe um versículo no livro dos Salmos que me toca profundamente cada vez que eu o leio ou o ouço. É o Salmo 90, versículo 12, onde o salmista dirige uma oração ao Senhor e diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Eu quero que você pare um segundo e perceba o que há de extraordinário nessa oração. O salmista não pediu riqueza, não pediu saúde ilimitada, não pediu uma vida livre de dificuldades ou uma conta bancária sempre cheia, não pediu fama, nem reconhecimento, nem poder. O salmista pediu sabedoria para viver bem o tempo que lhe foi dado. E isso, meus irmãos, muda tudo. Quantas vezes nós acordamos pela manhã e já abrimos o celular automaticamente, sem sequer agradecer pela dádiva de ter mais um dia? Quantas vezes deixamos o anoitecer chegar sem ter dito eu te amo para alguém que amamos? Quantas vezes adiamos o perdão, a reconciliação, o abraço que o outro tanto precisava? Vivemos numa cultura que glorifica a velocidade. Tudo é para agora, tudo é para ontem. E nessa correria frenética, vamos deixando para trás o que realmente tem valor eterno. Os olhos do nosso filho nos olhando com confiança, a voz da nossa mãe pedindo um pouco de atenção, o silêncio da oração que restaura a alma cansada. Contar os dias, como o salmista pede, não é olhar para um calendário com ansiedade, preocupando-se com o que ainda está por vir. Contar os dias é reconhecer que cada 24 horas que Deus nos dá é uma obra de arte única, irrepetível, que jamais voltará. Cada manhã que você abre os olhos é uma página em branco que o Senhor coloca nas suas mãos e diz: escreva algo bonito hoje. Um coração sábio, meus irmãos, é aquele que aprendeu a enxergar o eterno dentro do cotidiano. É o coração que percebe que uma conversa sincera à mesa do jantar tem mais valor do que 1000 reuniões de negócios. É o coração que entende que um momento de oração silenciosa ao lado de quem sofre vale mais do que qualquer discurso bonito. É o coração que compreende que perdoar hoje, agora, sem esperar mais, liberta não apenas quem recebe o perdão, mas quem perdoa. Quantas pessoas carregam dentro de si ressentimentos de décadas, mágoas antigas que foram guardadas com tanto cuidado que quase viraram parte da própria identidade. Eu sou aquela pessoa que sofreu isso e aquilo. E o tempo vai passando, os dias vão se somando, e em vez de construir algo belo com eles, vamos apenas acumulando peso, vamos apenas cavando mais fundo o poço da amargura. O salmista nos convida para outro caminho. Ele nos convida a ser administradores sábios do tempo que nos é concedido. Porque, diferente do dinheiro, do qual podemos economizar e guardar para depois, o tempo não pode ser poupado.
ele passa, hora após hora, dia após dia, semana após semana. E a pergunta que Deus um dia nos fará não será quanto você acumulou, mas sim como você viveu o que eu te dei. Meus queridos irmãos e irmãs, se essa palavra está tocando o seu coração agora, se você sente que precisa viver o tempo de forma mais sábia, mais consciente, mais cheia de Deus, escreva amém aqui nos comentários. Deixe esse amém com um compromisso diante do Senhor. Quando a gente escreve, a gente assume. Quando a gente declara, a gente ativa a fé. Escreva amém e esteja dizendo para Deus: Senhor, quero aprender a viver melhor cada dia que o Senhor me dá e por falar em assumir diante de Deus. Eu quero te convidar agora a repetir comigo com todo o seu coração essa afirmação de fé. Coloca a mão no peito, fecha os olhos por um instante se puder e diz comigo, em voz alta ou por dentro, como você preferir: Senhor, ensina-me a viver bem cada dia que me dás, ensina-me a enxergar o eterno no cotidiano. Ensina-me a não desperdiçar o tempo que tu me concedes. Eu confio na tua guia. Se puder, escreva essa oração também aqui nos comentários. Quando a gente escreve, a gente firma um pacto com Deus. Quando a gente compartilha com outros irmãos na fé, a graça se multiplica. Meus irmãos, todos os dias chegam até mim, por meio dos nossos canais de comunicação, pedidos de oração, partilhas de dor, histórias de luta, e cada uma dessas histórias me lembra que não estamos sozinhos nessa caminhada. Tem pessoas que hoje acordaram com o coração pesado, pessoas que estão enfrentando a ansiedade como uma companheira indesejada, que aparece todos os dias sem ser chamada e faz a vida parecer muito mais difícil do que precisa ser. Tem pessoas que vivem com medo do hospital, medo de ficar sozinho, medo de que a saúde não melhore. E eu quero dizer para você que está passando por isso, Deus te vê. Ele não desviou os olhos de você nem por um segundo sequer. E a fé que você mantém acesa, mesmo quando está tremendo por dentro, essa fé é preciosa aos olhos do Senhor. Jesus disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Não disse vinde quando estiverem bem. Não disse vinde quando tiverem resolvido todos os seus problemas. Disse: Vinde como estáis, com as feridas que têm, com os medos que carregam, com as dúvidas que ainda habitam no coração. Venham assim, que eu cuido do resto. Eu quero orar por você agora, por todos que estão nesse momento de dificuldade, por todos que sentem que a vida está pesada demais, por todos que precisam de uma renovação interior. Senhor Jesus, neste momento, eu elevo diante de Ti cada pessoa que está nos assistindo. Tu conheces pelo nome cada um deles. Tu sabes a dor que carregam, o medo que os visita pela madrugada, a luta que travam todos os dias, apenas para continuar de pé. Eu peço que a Tua mão poderosa e misericordiosa pulse sobre cada um agora, que o Teu Espírito Santo traga paz, onde há angústia, clareza, onde há confusão, força onde há fraqueza, esperança onde a desesperança tentou se instalar. Que cada coração que clama a Ti neste instante sinta que não está só, que a Tua presença seja mais real do que qualquer dor que possa sentir. Em nome de Jesus, amém. A Igreja Católica, em sua sabedoria milenar, nos presenteia cada dia com a memória de um santo ou uma santa que antes de nós caminhou por esta mesma terra, enfrentou dificuldades semelhantes às nossas e, com a graça de Deus, soube viver bem o tempo que lhe foi dado. E isso tem um significado muito profundo
para a nossa reflexão de hoje. Pense por um instante na história de uma mulher que viveu na China no século XIX. Desde jovem, precisou enfrentar uma sociedade que não tolerava a sua fé. Casou-se e sofreu nas mãos de um marido violento. Ficou viúva cedo e precisou trabalhar duramente para sobreviver. Em cada uma dessas adversidades, ela poderia ter dito: chega, não aguento mais. Mas não. A cada queda, ela se levantou. A cada dor, ela se aprofundou mais na fé. Ela se tornou uma catequista, transmitindo para outros aquilo que havia encontrado no coração da igreja. E quando foi presa por causa da sua fé, não abriu mão de Cristo. Preferiu oferecer a própria vida a negar o seu Senhor. Essa história, meus irmãos, não é apenas uma página do passado. Ela nos diz que é possível viver o tempo com santidade, mesmo quando o tempo que nos é dado está cheio de cruzes e sofrimentos. O que faz a diferença não é a facilidade ou a dificuldade das circunstâncias. O que faz a diferença é o que a gente faz com o que tem. Pedimos hoje a intercessão de todos os santos que partiram antes de nós, para que intercedessem por nós diante do trono de Deus e nos ajudasse a viver cada dia com a mesma coragem e a mesma fidelidade que eles demonstraram. Meus irmãos, cada início de mês é uma graça. É como se Deus nos apresentasse um caderno novo e dissesse: aqui estão 31 dias. Use-os bem, e que melhor forma de começar do que em oração? Senhor, nós te agradecemos por este novo mês que começa. Obrigado pela vida que pulsou em nós até aqui. Obrigado pela saúde que nos permite estar de pé hoje, pela família que colocaste ao nosso redor, pelos amigos que nos amparam nas horas difíceis. Obrigado pelo trabalho que nos sustenta e pela fé que nos orienta. Neste novo mês, Senhor, eu te apresento os meus sonhos ainda não realizados, os meus projetos que precisam da tua bênção para florescer, as minhas relações que precisam de cura e reconciliação, as minhas fragilidades que precisam do teu toque de graça. Toma as minhas mãos, Senhor, e guia cada um dos meus passos. Quando eu errar, que eu tenha humildade para voltar. Quando eu estiver cansado, que eu encontre refúgio em ti. Quando eu tiver medo, que eu me lembre que tu estás comigo. Oramos hoje de forma especial por aqueles que estão começando uma nova fase, um novo emprego, uma nova etapa nos estudos, um novo relacionamento, uma nova morada. Que o Senhor guie cada passo desse novo começo com a sua sabedoria divina. Oramos pelas famílias que vivem a correria do dia a dia e que quase não encontram tempo para estar juntas. Que o Senhor lhes conceda a graça de priorizar o que realmente importa. O olho no olho, o riso compartilhado, a refeição feita em família. Oramos pelos que vivem aprisionados, pelo medo do futuro, pela ansiedade do amanhã que ainda não chegou. Que a providência divina seja para eles mais real do que qualquer preocupação. Que a paz de Cristo, que supera todo entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes. Se você tiver um pedido específico no coração agora, um nome que quer apresentar a Deus, uma situação que precisa da intercessão divina, escreva aqui nos comentários. Ou então, apresente tudo no silêncio do seu coração. Deus ouve tanto o que é dito em voz alta, quanto o que mal conseguimos colocar em palavras. E agora, meus queridos, chegamos ao momento mais aconchegante da nossa oração. O momento em que a gente vai até Maria, a nossa Mãe do Céu, e conversa com ela do jeito mais simples, mais filial, mais verdadeiro. Nossa Senhora não precisa de discursos elaborados. Ela não precisa que a gente seja perfeito para se aproximar. Ela é mãe, e uma mãe recebe o filho como ele é,
com o cabelo bagunçado, com os joelhos sujos de terra, com os olhos cheios de lágrimas ou de alegria. Ela recebe e abraça, sempre. Então chega perto, com toda a tua simplicidade, e diz a ela: mãe querida, eu vim aqui porque preciso de ti. Coloca ordem no meu tempo. Maria, ensina-me a usar bem os dias que Deus me dá. Quando eu estiver correndo sem direção, segura o meu braço e me aponta o caminho. Quando eu estiver perdido nos meus próprios erros, me leva de volta ao teu filho. Quando eu sentir que não consigo mais, lembra-me de que não estou sozinho porque te tenho como mãe. Apresenta para ela teus planos, teus medos, teus sonhos. Conta para Nossa Senhora como você quer viver esse novo mês. E depois, vamos rezar juntos a Ave Maria. Essa oração que atravessa séculos e gerações, que foi rezada por santos e pecadores, por reis e mendigos, por crianças e anciãos. E que cada vez que é pronunciada com fé, abre um canal de graça entre o céu e a terra. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, antes de nos despedirmos, eu quero deixar gravada no seu coração esta verdade. Você é amado por Deus. Não porque você é perfeito, não porque você nunca erra, não porque você tem tudo resolvido na vida. Você é amado porque é filho dele. E isso não muda, isso não depende do que você fez ou deixou de fazer. É graça, é dom, é a lógica do amor divino que não cabe nos nossos critérios humanos. E porque você é amado, cada dia que amanhecer é uma renovação desse amor. É Deus dizendo para você: eu ainda acredito em você. Eu ainda tenho planos para você. Eu ainda quero caminhar contigo. Então, não desperdice os dias. Não os deixe escorrer entre os dedos sem que você perceba o que havia de eterno neles. Olhe para as pessoas ao seu redor com olhos de eternidade. Trate cada conversa como se fosse um presente. Perdoe antes que o dia acabe. Abrace quem você ama enquanto pode. Reze, mesmo quando não tiver palavras, porque o Senhor conhece o coração antes mesmo da boca abrir. São João Paulo e disse algo que eu carrego comigo. A devoção a Nossa Senhora faz parte essencial dos deveres de um cristão. E eu acrescentaria, deixar que Maria nos conduza a Jesus é o atalho mais seguro para vivermos o tempo com sabedoria, com paz e com santidade. Que o Senhor abençoe a sua noite, o seu trabalho ou o seu descanso. Que Ele lhe dê a paz que o mundo
não é capaz de dar. Que você vá daqui diferente do que chegou, com um coração um pouquinho mais leve, um pouquinho mais esperançoso, um pouquinho mais apaixonado por Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva amém nos comentários. Esse amém é a sua declaração de fé, o seu sim para Deus, o seu compromisso de viver com mais sabedoria cada dia que Ele te dá. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares pelo WhatsApp e também nas redes sociais. Você não sabe quem está do outro lado esperando exatamente essa palavra para continuar de pé. Às vezes, uma mensagem encaminhada no momento, certo? Salva um coração que estava prestes a desistir. Seja o instrumento de Deus hoje. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever-se e ativa o sininho para receber uma notificação a cada novo vídeo. Assim a gente se encontra aqui todos os dias nesse espaço de fé, de oração e de esperança que construímos juntos com tanto amor. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora te cubra com o manto do seu amor. E até o próximo momento. Cuida-se muito e fica na paz do Senhor. Amém.